Agora também vou falar brevemente sobre ciclo celular e divisão celular. O que pode ser um assunto, a gente menciona alguma coisa de genética, haploide, diploide. Isso, é claro, depende desse conhecimento de genética que eu não vou me aprofundar aqui, não tem como, né? Mas é bem importante para entender célula, a gente entender o que que é ciclo celular e como ocorre a divisão celular. E a gente pode pensar isso desde o ponto de vista de um organismo unicelular, que nem aquela euglena que eu mostrei em outra videoaula, né? E pensar como que ela se reproduz, né? Como é que é o processo, o que a gente chama, no caso de uma euglena, se pode se chamar simplesmente de divisão celular, né? E também a gente pode pensar que uma planta também precisa, ou mesmo um animal também precisa, é, tanto para o seu crescimento quanto para a reposição das células que vai perdendo, precisa de divisão celular. Então, essencialmente, o processo de divisão celular, né, o crescimento e a divisão celular, que a gente chama de ciclo celular, compõem os processos que permitem que a vida continue, que gere descendentes. No caso de uma euglena, por exemplo, ou de um organismo unicelular qualquer, existem, claro, a troca de material genético entre indivíduos diferentes, né? Ou seja, a reprodução sexuada, mas, em geral, o processo de reprodução acontece por pura divisão celular, né? Mitose. Ou seja, o organismo cresce até um tamanho máximo, esse tamanho máximo, digamos assim, uma célula, né? Então vai ter algo em torno de 0,1, 0,2 milímetros, 100, 200 microns. E aí entra em divisão, e essa divisão vai gerar dois organismos filhos com a metade do tamanho. Esses organismos filhos vão crescer até chegar ao tamanho máximo e daí vão se dividir. É claro que esse tipo de divisão gera descendentes com exatamente o mesmo material genético, idênticos, né? E existem formas também de organismos unicelulares diferentes propiciarem a troca de material genético. Que eu não vou entrar em detalhe, a gente vai falar aqui principalmente de, apesar de ser essencialmente o mesmo ciclo celular, o nosso foco aqui são células de plantas. E em células de plantas, né, essencialmente, as células que se dividem continuam juntas e aí formam uma parede celular entre elas, né? E essa parede celular mantém ainda a comunicação entre as células, né? E aí também a gente pode pensar em dois mecanismos de ciclo celular. Um que é totalmente voltado para o que a gente chama de crescimento vegetativo, ou seja, é, o alongamento das folhas, o, o crescimento do ápice, da parte aérea, o crescimento das raízes. Tudo isso acontece pela formação de novas células e o alongamento dessas novas células, que ocorre na região dos meristemas apicais. Ou então, os meristemas laterais ou meristemas secundários, que fazem o crescimento em espessura das gimnospermas e angiospermas, né? Esse ciclo celular vegetativo é o que a gente chama de. Normalmente a gente chama de mitose, né? Mas o processo mitose é essencialmente a divisão. E o ciclo como um todo, então, tem quatro etapas. Na primeira etapa, é uma etapa em que a célula cresce, se alonga. Aqui é interessante pensar que a célula vegetal pequena, né, que é recém-dividida, ela se alonga principalmente no comprimento. Se vocês repararem uma ponta de raiz, por exemplo, ela não tem muito crescimento em espessura. Ela se alonga
ela fica mais comprida, mas na pontinha não cresce muito em espessura, ela já nasce quase com o tamanho certo dela. Eventualmente, depois, ela vai crescer em espessura. Esse é um aspecto interessante. Bom, nessa fase do alongamento, então, o material necessário para ela crescer aumenta também, inclusive a quantidade de organelas. Obviamente, o núcleo não muda, mas as estruturas todas, né, aumentam. E ela chega, digamos assim, no limite do seu tamanho, do que ela pode alcançar. Na próxima etapa, que é a fase S, né, ocorre as modificações no núcleo, né, em que já é a preparação para a divisão celular. O DNA se replica, né? Então dobra a quantidade de DNA. E na fase G2, né, aí tem uma série de fenômenos associados com a preparação da célula para se dividir. E uma das coisas interessantes que a gente observa aqui é o início da condensação dos cromossomos. Então a gente começa a ver os cromossomos mais definidos. Antes disso, a gente só vê uma massa indistinta na região do núcleo. Mas aí na fase G2, a gente começa a ver essa condensação dos cromossomos que se torna nítido principalmente no início da divisão celular. Não vou falar aqui das fases da divisão em si, prófase, metáfase, eu não vou passar por isso, né, porque, mas essencialmente o que acontece aqui é o seguinte, esse material genético, daí, reparem, vamos supor que essa célula é uma célula diploide, normal, material genético 2N. Houve a replicação, então dobrou de quantidade. Tá? Nessa fase agora em que vai começar a condensação, então o material genético está 2 vezes 2N. Quando chega nessa etapa aqui agora, esses cromossomos, né, a gente usa o termo cópia, né, mas cada um desses cromossomos, né, e o seu cromossomo irmão vai ser puxado para um dos lados da célula. Então, vai ficar com um conjunto de cromossomos que vai sendo puxado para um lado da célula e o outro conjunto vai ser puxado para o outro. Na prática, né, aquele núcleo, retículo endoplasmático, vai ser dividido por uma estrutura que a gente chama de fragmoplasto. E na verdade também, né, ainda para complementar, o fragmoplasto é que faz a diferença entre as embriófitas, né, ou melhor, as viridiplanta e as algas pardas e marrons. Né? Todas as viridiplantas têm essa estrutura, essa forma de divisão celular, que é chamada de fragmoplasto. É a grande característica que a gente identifica eles como parentes, né, o fragmoplasto. Bom, então com isso, né, essa parede que divide as duas células, né, mantém as conexões, né, alguns plasmodesmos se mantêm aqui, forma de novo o núcleo e eu tenho duas células filhas que têm a metade do tamanho da célula mãe, que daí entram na fase G1, vão se alongar, ficar adultos e continuar o ciclo celular. Então, o ciclo celular tem essas fases de crescimento e depois de divisão. Isso que vocês estão vendo aqui, ó, é uma imagem de uma pontinha de cebola. Uma pontinha de cebola. E aqui, nessa região, que é a região meristemática, né, da raiz de cebola, vocês estão vendo as células em diferentes processos de divisão.
Por exemplo, aqui ó, vocês estão vendo uma célula que está se dividindo no sentido longitudinal. Isso, na verdade, nem é muito comum. Aqui, por exemplo, já está num estado avançado de divisão e o fragmoplasto vai surgir aqui, ó, no sentido transversal, formando duas células filhas, né? Está puxando uma parte do material genético para cima, uma parte para baixo. Aqui também, né? Então, olha aqui o nucleolo bem definido, né? Então, o que a gente está vendo aqui, ó, são essas células em diferentes etapas da divisão celular. Tá? Dá para a gente ver aqui a maioria delas. E como eu falei, né, esse aqui é o que é o processo vegetativo. Então, esse aumento do número de células, depois o alongamento delas, é o que faz a planta crescer. Então, isso mantém, é claro, o material genético, continua do mesmo jeito, é simplesmente crescimento vegetativo. E existe um outro tipo de reprodução que é a meiose, que é totalmente associado com reprodução sexuada. É, por quê? Por dois motivos. Por dois motivos. O primeiro motivo é que no processo de meiose, aquele material que é 2N, material que é 2N diploide, né, vamos supor, sem falar desse padrão 2N, os diploides, vai produzir na célula filha um material genético haploide. Né? Diploide significa que o seu genoma tem como se fossem duas cópias, não são exatamente cópias, né? O genoma é 2N, o que é bastante característico da maioria das plantas, né? Todas as traqueófitas. Das pteridófitas para cima, o padrão é diploide. Pode ser poliploide, enfim, pode ter outros padrões, mas a planta mesmo tem o padrão diploide. E a célula filha produzida nesse processo é haploide, só tem metade do material genético. Né? Essa célula filha, no caso das plantas, é chamado de esporo. Eu vou falar mais sobre isso. O que é interessante aqui, um aspecto da reprodução sexuada, é que a partir desse esporo N vai ser formado o gameta, gameta masculino e gameta feminino, né? Um em cada lugar da flor. O gameta masculino é formado na antera, que é parte do órgão masculino da flor, e o gameta feminino é formado dentro do óvulo, né, que fica no ovário da flor. Então tem lá os dois gametas que se desenvolvem lá, e eventualmente, então, do mesmo jeito que numa fertilização em um animal, essas duas células se juntam, se fundem para formar uma célula embrionária, que é o zigoto. É essa célula, a partir dessa célula, que o novo organismo vai surgir, né? E no caso aqui das nossas traqueófitas, né? Esse zigoto, melhor, nas embriófitas todas, o zigoto entra numa série de divisões ainda dentro do corpo da mãe, alimentado pelo corpo da mãe, e forma um embrião. E esse embrião, quando ele é formado nas gimnospermas ou nas angiospermas, tem uma estrutura muito especial que se desenvolve, que é chamada de semente. Né? Uma estrutura relativamente grande que protege o embrião e favorece vários aspectos da disseminação dessa planta depois que o embrião está formado. Então, pela formação do zigoto, tem a oportunidade de pegar um material genético paterno e juntar com o material genético materno para formar um zigoto que tem um material genético ligeiramente diferente da mãe e do pai. Isso é a troca de genes entre
pai e mãe, especialmente quando as plantas são diferentes. Ainda tem um outro aspecto da meiose que é importante, é que lembra que começa com uma célula mãe diploide. Na meiose, tem um fenômeno chamado crossing over, que significa que pedaços desses cromossomos vão trocar. Pedaços, digamos assim, exatamente na mesma posição. Isso faz que, ao formar essa célula haploide, ela não seja exatamente igual àquele cromossomo mãe. Ele vai ter pedaços de um cromossomo de um lado, pedaços de cromossomo do outro lado. Contém exatamente a mesma sequência de genes, né, mas não são os mesmos genes. Eu vou tentar mostrar isso aqui melhor. De qualquer forma, não é o nosso escopo entrar nessa parte da genética, ainda que esse assunto seja muito interessante. E o fato de haver essa troca de material genético, mesmo se essa fecundação ocorrer na mesma flor, pelo fato do crossing over, ou seja, a mesma planta produzir uma semente, essa semente não vai ser idêntica à mãe. Vai ter diferença por causa do crossing over. E mais interessante ainda é se tiver uma célula espermática, ou seja, um pólen que vem de uma outra planta, né, de preferência não muito geneticamente próxima, para fecundar o gameta feminino, porque isso causa um envigoramento muito importante na nova geração. Só para explicar um pouquinho, né? Então, imagine aqui que eu tenho uma célula. Essa célula só tem um cromossomo. Então, são duas cópias do mesmo cromossomo. 2N significa que ela tem dois cromossomos. Para identificar qual é qual, um está azul e outro está vermelho. Pode acontecer aqui, ó, né, um cromossomo desse é uma sequência de DNA. Né? E esse DNA codifica para RNA, que codifica para proteína. Mas não é necessário, né, que eles sejam exatamente idênticos. Por exemplo, aqui pode ter um gene dominante para uma determinada proteína, aqui pode ter um gene recessivo. Tá? Então, não são cópias. É dois genes, né, mas não são exatamente cópias. Né? O cromossomo tem a mesma sequência de genes, mas esses genes não são idênticos. Pode ter expressões diferentes. A primeira etapa é a replicação, então aumenta a quantidade de DNA, do mesmo jeito que a gente viu lá na mitose. Né? E aí, ó, no processo de meiose 1, né, vai ocorrer duas coisas. O crossing over, em que tem trocas de pedaços desses materiais genéticos, né? E esses materiais genéticos, né, vocês estão vendo aqui essas estruturas, né, chamadas microtúbulos, puxam, do mesmo jeito que na mitose, puxam esses genes para as extremidades. Então, no final da meiose, uma célula vai produzir 4 células filhas. Na mitose, uma célula produz 2 células filhas. Na meiose, produz 4. Porém, cada célula filha só tem um N. Ela é haploide. Em plantas, essa célula filha se chama esporo. Né? É aquele que a gente vê lá nas samambaias, né? O esporo na samambaia. E essa estrutura a gente não enxerga muito bem nas gimnospermas e angiospermas. Mas, por exemplo, nas angiospermas, o esporo masculino está dentro do grão de pólen. Está dentro do grão de pólen. Tá? É isso. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.